Boa tarde, queridos companheiros, boa noite aqui para Portugal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Luz no Lar ou Reflexões no Lar, como queiram apelidar. Nós hoje estamos quase a terminar o livro, hoje é a última reflexão que nós fazemos do livro Convites aos Corações, que é uma psicografia de João Nunes Maia pelo Espírito de Sheila, e para a semana, se assim Deus o permitir, vamos terminar este livro, recomeçando depois, ou iniciando mais corretamente, um livro novo daqui a duas semanas, uma semana e meia, digamos assim. São todos muito bem-vindos a estas reflexões últimas do ano 2022. Eu quero deixar já aqui o meu agradecimento a todos, o incentivo e a imensa gratidão a todos aqueles que estiveram aqui presentemente connosco, os nossos queridos companheiros e amigos de caminhada, nossos trabalhadores dos caminhos de amor e paz, e a todos aqueles que foram ouvindo e foram nos acompanhando. Esperamos que elas tenham sido para vocês úteis, como têm sido para nós, que vos tenham levado a reflexões e a compreensões mais íntimas, como têm sido para todos nós, porque é esse o objetivo, é esse o princípio deste nosso estudo das quartas-feiras, são as reflexões à luz da sabedoria e das leis divinas. E agora, queridos companheiros, vamos para uma prece de abertura. Convido a todos para fecharem os seus olhos, se assim o entenderem, respirarem calma e serenamente, elevando assim o seu pensamento ao mais alto, tranquilizando as suas mentes através da respiração, uma respiração calma, profunda, serena. Amado Pai Celestial, de luz e de bondade, é com imensa gratidão que nós aqui nos encontramos reunidos hoje para refletirmos sobre as tuas verdades, as verdades que nos chegam através das palavras sábias da nossa querida irmã Sheila, por quem temos tanta admiração e que nos tem acompanhado com tanto carinho e com tanta devoção através destas semanas, destas reflexões, destes estudos. Querida irmã Sheila, que a tua luz e a tua bondade, expressa nestas palavras maravilhosas que temos vindo a estudar e a refletir, nos possam acompanhar em pensamento e em reflexões. E fica aqui a nossa imensa gratidão por todo este trabalho, por ti desenvolvido para nosso bem, para nossa orientação, como uma centelha que nos desperta, nos acorda para verdades maiores, como uma candeia que nos ilumina o caminho, para tropeçarmos menos e para caminharmos com mais serenidade. Uma luz que nos envolve, nos orienta nas leis divinas e universais do nosso Pai Celestial. E assim te convidamos que fiques connosco em mais este estudo e estas reflexões no dia de hoje, que são uma reflexão sobre uma área que a mim me é tão querida e que a muitos de vós com certeza também. Ao nosso querido e amado Pai Celestial, a nossa gratidão imensa, ao nosso amado Mestre Jesus e aos nossos mentores. Bem-ajam por acreditarem em nós e confiarem em nós para o trabalho realizado. E à nossa querida irmã Sheila, mais uma vez, a nossa profunda gratidão. E que assim seja. E assim, queridos companheiros, nós hoje estamos, como dissemos, na penúltima reflexão, e é o capítulo 11, que está na página 49 deste maravilhoso livro, Convites aos Corações. E é um tema que me é muito querido, porquê? Porque a psicologia faz parte da minha formação, faz parte do meu caminhar desde sempre. E quando conheci o Espiritismo, houve um casamento perfeito entre a psicologia,
que eu tinha estudado e que faz parte do meu trabalho, e a psicologia no âmbito da doutrina espírita. Allan Kardec fundou o grupo de estudos psicológicos, não é? Espíritas. E porque tudo tem a ver exatamente com conhecermos a mente humana, que é a nossa mente, a nossa postura, as nossas emoções. E através das nossas emoções e do nosso pensamento se traduzem as nossas ações. E saber gerir as emoções, saber pacificar o pensamento e saber controlar as nossas ações faz parte integrante da sabedoria das leis divinas no nosso planeta Terra. Por isso Jesus foi apelidado já, não só de mestre, como nós o costumamos chamar, mas do primeiro psicólogo que andou entre os homens, não é? Porque nos vai ajudar a compreendermos e a articularmos o pensamento com a emoção e dessa articulação saírem as ações que ele tão bem soube partilhar connosco para exemplificar como nós nos deveríamos comportar nas mais variadas situações. Então assim, vamos lá às palavras da nossa querida irmã Sheila, e o título é A Psicologia. E diz-nos Sheila: a psicologia é uma ciência que completa todas as outras, enriquecendo-as nas suas virtudes de perceber a verdade. O trabalho que os espíritos dirigentes das universidades da Terra estão fazendo, num esforço grandioso para fundir uma ciência com a outra, inspira os homens para entenderem as necessidades da ciência do espírito, mostrando a realidade da vida em tudo que se vê e até mesmo o invisível para os encarnados. E aqui o invisível para os encarnados é exatamente esta, podemos abordar esta questão que chega aqui nos vem trazer, que nos diz os espíritos dirigentes das universidades na Terra. Nada se passa aqui na crosta que não tenha a orientação e o amparo da espiritualidade maior. Quer os homens queiram, quer os homens aceitem ou não aceitem, muitas vezes por ignorância ou desconhecimento. Mas o que se passa aqui é um reflexo do que se passa noutros mundos mais evoluídos, e que vai aqui também sendo implementado e orientado por esses espíritos abnegados e amigos, que são os espíritos dirigentes, são os espíritos que continuam o seu trabalho ao serviço do amado Mestre Jesus. E o ensino, a instrução, a educação é uma das áreas prioritárias, é uma das áreas essenciais para a evolução de todos os seres que neste momento estão reencarnados na Terra, e portanto eles teriam que estar presentes, não é? Quando se estuda na Terra a psicologia em paralelo com as verdades espirituais, notamos os valores crescerem de modo a satisfazerem o coração e até mesmo a inteligência. O uso dessa ciência inovadora dos valores da alma faz buscar as virtudes, pois não existem outros caminhos. E Jesus foi o maior psicólogo que pisou na Terra, ensinando os homens a viverem melhor. Esse é o objetivo da psicologia, não é? Mesmo a psicologia como ciência, mesmo não casando a psicologia com a espiritualidade, o que eu acho um bocadinho impossível já na minha ótica, não é? Porque nós somos espíritos e, portanto, são duas ciências que têm que estar de mãos dadas, unidas, até mesmo interpenetradas. Mas o objetivo maior da psicologia é exatamente esse: é ensinarem os homens a viverem melhor. Um bom psicólogo deverá ser um bom orientador, deverá ser aquele que vai orientar e ensinar o homem a conhecer-se a si próprio, a enfrentar-se a si próprio nas suas maiores grandezas como nas suas maiores fraquezas, aceitando-se com harmonia para viver melhor. Esse é o objetivo do psicólogo. É o objetivo do instrutor, do orientador, que faz desta ciência que é a psicologia
a sua ferramenta de trabalho. E como nos diz aqui Sheila, quando ela está unida à espiritualidade, há uma abertura maior de entendimento, de consciencialização por parte do terapeuta, que pode assim ajudar melhor e em maior profundidade aquele que se dirige a ele, não é? Devemos falar da honestidade das criaturas, diz-nos Sheila, comportamento que engrandece a personalidade e mostra os dons da alma em despertamento. Quando se tem honestidade em tudo que se faz, o espírito fica admirado e a amizade se avoluma em todos os sentidos, criando ambiente para outros dons entrarem em atividade. No amanhã, a psicologia deverá entrar com evidência em todos os grupos de disciplina de que precisa o candidato para se formar, pois qual a profissão que não precisa de um pouco de psicologia para reconhecer e conhecer de perto o ambiente de trabalho e o que deve fazer com mais perfeição? Porque todas as profissões trabalham com homens e mulheres, todas as profissões trabalham com seres humanos e, portanto, as diferenças evolutivas de cada um de nós, as diferenças de conhecimentos de cada um de nós ao nível emocional e ao nível mental são enormes, não é? Porque todos temos educações diferentes, todos temos bases de crescimento diferentes e até conhecimentos científicos diferentes. E, portanto, é essencial que todos nós tenhamos o conhecimento destas ciências do estudo da mente, da emoção e, quando possível, do espírito também, para ajudar as equipas de trabalho a melhor conviverem, a melhor se rentabilizarem e a melhor se focarem naquilo que têm para fazer em harmonia, em bondade e em cooperação. Há criaturas que já reencarnam dotadas desses valores, sendo admiradas por todos que com elas se comunicam. São envolvidas como que por um arcano e as luzes se fazem no momento de agir em todos os seus deveres, ajudando a todos, por vezes até inconscientemente. E nascem com este conhecimento porquê? Porque já o desenvolveram noutras vidas anteriores, porque já o têm integrado no seu conhecimento, que nesta vida não é muitas vezes consciente, ou está ao nível do inconsciente, mas é conhecimento já adquirido, é de conhecimento que já faz parte integrante do corpo mental do indivíduo e, portanto, sai naturalmente na ação direta de trabalho, de convívio, estas capacidades que o ser já tem. Por isso é que aqui nos diz Sheila que por vezes até inconscientemente, porque a pessoa em questão muitas vezes não tem consciência destes seus dons ou destas suas capacidades. E diz-nos Sheila, é a magia do seu comportamento, fluindo da sua intuição espiritual, que deslumbra como sendo um carisma em busca de fios que levam à fonte onde descobrimos o amor. A criança é dotada desse clima na sua mais profunda simplicidade, irradiando o amor mais puro, a confiança mais elevada e a paz em todos os seus movimentos. Depois da criança, notamos as flores com o perfume e a semente. A flor é o pensamento sorriso da árvore. A semente, as ideias já formadas para serem plantadas onde quer que seja. A vida nos dá essa riqueza na abundância da própria existência. E as letras que aqui usamos para transmitir os nossos pensamentos são flores e sementes como bênçãos de inteligência que se aprimoram no tempo e no espaço para as trocas de experiências, cujos valores ficam a nos esperar em encontros e reencontros nas vidas sucessivas. Nada se perde, esta é a lei. O que plantamos agora nos esperará no porvir. É neste assunto que devemos selecionar as sementes, porque os frutos vêm ao nosso encontro. Quem entende um pouco de psicologia do mundo
da forma e do espiritual, deve passar a estudar a si mesmo, pondo em observação os seus atos e corrigindo os pensamentos, senão as palavras que desabrocham de seus lábios. Quando chegamos ao mundo espiritual, não conseguimos fugir de nós mesmos. Os nossos atos de toda a vida ficam mais vivos na consciência, de maneira que os podemos ler, por vezes, sem querer. Essa rejeição da consciência é força de Deus para o nosso aperfeiçoamento. Quando alguém se encontra torturado por ideias fixas, condenado pelo tribunal da consciência, eis que a natureza divina está querendo dominar a natureza humana. São as reformas batendo às portas da nossa casa, quais a dor. Por isso, Jesus disse que bem-aventurados são os que sofrem, os perseguidos e os estropiados. A maior guerra de todos os tempos que haveremos de enfrentar é a luta conosco mesmos. São as mudanças que devemos operar nas ideias formadas pelos pensamentos inferiores, no verbo mal dirigido e, enfim, na nossa vida. Essa troca de comportamento sempre provoca as reações, se não as rejeições, que mudam de aspecto, como se tivessem inteligência. E por isso é que o trabalho de um terapeuta, de um psicólogo, de um orientador, é muitas vezes também, sendo ou não espírita, se o for melhor, porque tem esta dimensão maior que aqui Sheila nos diz, como nós falámos há pouco, mas é no início trazer ao de cima todas as mágoas ou todos os pensamentos, é levar sem sofrimento o paciente que confia no terapeuta a abrir a sua consciência, abrir a sua memória para que os traumas, para que as dificuldades, para que os pensamentos inferiores possam vir à consciência, possam ser consciencializados, para depois poderem ser desmontados ou poderem ser analisados ou poderem ser vistos pelo próprio com outros olhos, com os olhos de uma consciência diferente, de uma consciência que provavelmente já é mais madura, porque são normalmente situações do passado desta existência, como aqui nos diz Sheila, que nos vai atrapalhando, que nos vai levando para pensamentos inferiores, mas também podem ser situações de vidas anteriores, que não ficaram resolvidos e que estão na nossa inconsciência presente e que precisam de vir ao de cima, precisam de ser consciencializados por nós. Por isso ela nos diz que o trabalho é a nossa própria análise. A maior guerra que nós temos que enfrentar, de acordo com o que nos diz Sheila, é a guerra de nos enfrentarmos a nós próprios, com as nossas fragilidades, consciencializando-as, com os nossos problemas que não resolvemos do passado, consciencializando sempre primeiro, analisando depois, tentando entender com muito amor, com muito perdão, porque nunca nos podemos esquecer que nós já não somos hoje a pessoa que fomos quando ocorreram essas situações, seja nesta vida, seja em vidas anteriores. Então aí nós nem nos lembramos de quem éramos, porque como nos diz também aqui Sheila, a rejeição da consciência é a força de Deus. O que isto quer dizer é que nós já nascemos com os véus do esquecimento para que não as ações pretéritas de outra vida não venham atrapalhar a nossa vida neste plano, neste momento, porque senão seria para nós impossível. Quando o terapeuta tem a capacidade
de entender a doutrina dos espíritos, as coisas ficam ainda mais fáceis, o trabalho se traduz numa maior fluidez, porque há uma dimensão de compreensão de si próprio enquanto terapeuta, do seu papel, do seu objetivo, do seu trabalho como instrumento ao serviço das leis maiores e ao serviço do amparo aos companheiros que chegam até cada um desses terapeutas. E diz-nos Sheila, os conceitos espíritas estão enriquecidos pela psicologia pura, de modo a ofertar aos homens meios para se educarem e maior alcance para se instruírem. O nosso trabalho na Terra, enquanto desencarnados, é como o dos encarnados, buscar a perfeição. Não que Deus nos tenha feito sem ela, mas é a nossa parte que devemos evidenciar como sendo a nossa conquista. E eu acho sempre isto muito maravilhoso quando nós ouvimos estas palavras por Sheila, já não é a primeira vez que ela de uma forma ou de outra nos diz isto, e leva-me sempre a mim a pensar, Sheila está num patamar evolutivo superior ao nosso, porque tem uma consciência, uma vivência, uma evolução já maior. Jesus ainda tem mais, mas acima de Jesus ainda há uma série de patamares que ele vai ter que trabalhar para atingir a perfeição, não é? E já é um espírito perfeito, mas ainda não atingiu o patamar maior. Porquê que eu digo isto? Porque na obra divina a evolução é sempre constante, a evolução é sempre o próximo patamar a ser atingido e nada se para ou nada se perde. E, portanto, nós imaginamos sempre, embora não tenhamos um conhecimento objetivo ainda, mas sempre podemos, por estas leis maiores que nos vêm ensinando, que a caminhada é sempre, sempre para a frente, não é? E, portanto, os espíritos já perfeitos como Jesus ainda não têm o seu trabalho de burilamento evolutivo terminado. O de Sheila também não. E o nosso ainda vai muito, por mim falo, mas ainda vai muito a caminho. Portanto, eu acho isto fantástico ela dizer, que tal como os espíritos encarnados, o trabalho dela é a buscar a perfeição, não é? Portanto, é uma constante de todos nós, mesmo daqueles que já são muito mais evoluídos do que nós, como Jesus, que já são, e tantos outros Cristos, não é? Que já são seres que estão num patamar evolutivo de enorme bondade e fraternidade e luz, não é? Devemos lembrar Jesus, novamente, quando diz que aquele que perseverar até ao fim será salvo. É perseverar na luta contra as paixões inferiores, higienizando a mente, para que o clima da fraternidade pura domine o coração e harmonize a consciência. E nesta altura do ano, é bom passarmos esta mensagem, porque na altura da passagem do ano, é sempre uma altura em que muitos de nós se deixam novamente contaminar pelas paixões inferiores, ou seja, deixam que as suas sombras, as suas próprias sombras, fiquem um bocadinho mais à rédea solta e contaminando assim a mente, não é? Prejudicando esta higienização da mente. E nós devemos ter esta perseverança que Jesus aqui nos veio indicar há tanto tempo, não que não vivamos como homens nos meios dos homens, porque nós assim o somos neste plano onde estamos, na crosta, terrestre, mas fazê-lo já com alguma sabedoria, porque a sabedoria são as leis divinas em ação. Quando nós colocamos as leis divinas em ação, nós estamos a utilizar-nos da sabedoria que já conseguimos ter, seja ela pouca, mas já é alguma, já é um começo. E, portanto, é um alerta para esta época do ano, que mais não é do que um conceito abstrato de continuidade da nossa evolução, porque o tempo
não existe, é uma inexistência. Os homens é que o marcaram para melhor se organizarem, não é? Se a sua vida se encontra atribulada, é sinal de evolução. E esta é uma frase para nós refletirmos muito, porque nós, no meio das atribulações, estamos sempre com uma tendência a ficarmos muito zangados, não é? Trabalhe nesse momento de tribulação para estabilizar em seu íntimo a harmonia, pelos pensamentos elevados, pelas ideias nobres e pela vida reta, que são sementes, e como lavrador, deve semear nos caminhos a percorrer. Não deixe os pensamentos inferiores condicionarem a sua vida, pois eles poderão servir de ninhos para as ideias de outros espíritos que desconhecem a verdade. E assim, queridos companheiros, esta lição é grande, não é? Foi uma reflexão longa. Eu acho que nós ainda vamos ter que ir lendo e relendo esta reflexão, porque ela é longa, ouvindo e tornando a ouvir, como eu muitas vezes faço, que ouço às vezes as nossas reflexões mais que uma vez, só para integrar a reflexão feita. Mas vamos já para o nosso encerramento, pois o tempo hoje está escasso. E peço a todos que assim o entendam, que queiram fechar os seus olhos. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, a Sheila, aos nossos mentores, como Serra de Menezes, à nossa Mãe Maria, queridos e amados mentores de luz, de paz e de amor, ao serviço da lei divina do nosso Pai Celestial, ao nosso querido amado Mestre Jesus, que nos rege neste planeta Terra, que está a passar por tantas tribulações nesta fase em que todos estamos a viver. A todos vós nós agradecemos a oportunidade de podermos trabalhar na vossa seara. Vos agradecemos a luz e a paz, a harmonia e a bondade e as tribulações da caminhada, e vos pedimos, deem-nos, ajudem-nos a fortalecer-nos os nossos ombros para conseguirmos carregar as atribulações que, por certo, fomos nós que criámos sem termos a consciência do que estávamos plenamente a fazer. E que possamos sempre viver com a alegria que Tu nos deste, amado Pai, com a força e a luz de que fazemos parte e podemos assim ajudar a todos. E fica conosco, fica com cada um de nós, encarnado e desencarnado, hoje e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, eu sugeria quem quiser abrir o seu microfone, nós temos 2 minutos, dá 1 minuto para cada um, ainda dá. Eu é só para dizer que, como sempre gosto destes textos de Irmã Sheila, é uma questão que comecei a descobrir quando foi com este livro, que estou a ler presentemente um livro que ela escreveu através da Alda, esquece-me agora, acho que é a Alda Maria, que é a Colónia do Resplendor, onde é uma situação diferente, diz todo o trabalho que se pratica naquela colónia, onde eu tenho o prazer de ter descoberto um espírito que me diz muita coisa e que já andava arredado há muito tempo da leitura dele, que é o irmão José. E então descobri com satisfação que o irmão José está nesta colónia, acho que é o principal mentor de lá, e foi com satisfação, e digo porquê, porque há uns anos, sem saber o que é que ele era, eu tenho livros dele, que são pequenos, são jeitosos, são de bolso, e lia com muita frequência, e foi na altura quando comecei com quedas auditivas, que lembro-me que à noite conversar, não sei porquê, depois de ler as coisas que ele escrevia, mentalmente falava com ele e dizia: se puder haver ajuda para manter uma audição sem queda, portanto, que seja abrupta, agradeço. E não sei porque uma noite qualquer eu estava a ler, deitado, e de repente isto era uma zoeira enorme. Eu lembrou-me, irmão José, por favor, acuda-me.
se for possível. Sei que 5 minutos depois ficou bom. E eu, entretanto, depois saí do sítio onde estava, hei de comprar outra vez livros dele, que são espetaculares. Ele dita através do Carlos Bacelli, e, portanto, aproveito para desejar um bom ano a todos e que para o ano voltamos a ver, portanto, despeço-me até para o ano, que ainda é bastante, e a menina Suzy, se faz favor, e as minhas desculpas,